E aí, queridos, meus amores, quanta saudade de vocês. Bom, olha só, continuando a matéria da apostila, verbos quanto à predicação ou verbos quanto à transitividade. Tá? Às vezes vem quanto à predicação e às vezes vem quanto à transitividade. Bom, o importante é que vocês saibam, verbo, todo mundo sabe o que é um verbo, indicação, estado, qualidade ou mudança de estado, fenômeno da natureza, não é isso? Para isso que ele serve na frase. Então, nós vamos falar dos verbos agora significativos. Então, estamos estudando verbos quanto à predicação. Tá vendo que eu tô paradinha, né? Com o celular para que vocês copiem, tá, queridinhos? No caderno. De português, a caneta, letra legível. Então, olha aí, verbos significativos podem ser transitivos e intransitivos. Os verbos transitivos são aqueles que pedem complemento e os intransitivos não pedem complemento. Os verbos transitivos diretos são os verbos que pedem complemento sem preposição. Olha lá, quero o bolo. Aí você vai perguntar o que? É o macete, ó. O que ou quem? Se você fizer essa pergunta ao verbo, então você já sabe que esse verbo ele é VTD, verbo transitivo direto. E todo verbo transitivo direto, ora, pede um objeto direto. Ok? Quero o quê? O bolo. Complemento objeto direto, verbo transitivo direto, porque ele pede complemento sem preposição. Agora, olha só, quero do bolo. Eu botei uma preposição, mas essa preposição aqui, ela não é essencial. Não é essencial. Gravaram isso? Botei para dar ênfase que eu quero parte do bolo e não o bolo inteiro. Eu continuo com VTD, que o verbo é o verbo querer de ter posse. Então, VTD, verbo transitivo direto, mas o objeto direto será chamado de objeto direto preposicionado, porque eu usei uma preposição para dar ênfase que eu quero parte do bolo e não o bolo inteiro. Olha lá, os meninos, deixei-os no parque. Quem deixa, deixa quem. Olha aí, usei o quem. Se eu perguntei o que, como na frase anterior, eu perguntei o que, verbo transitivo direto. Mas eu botei lá, se eu perguntar quem, o verbo também é transitivo direto. Mas observe que o meu objeto direto é o pronome oblíquo. Os. Deixei quem? Os. Os é quem? Os meninos. Eles. Então, isso aqui eu chamo os meninos, deixei os. Eu repeti meninos aqui. Qual é a figura de linguagem que se dá pela repetição? É o pleonasmo. Então, isso aqui eu vou chamar de objeto direto pleonástico. Objeto direto pleonástico. Aí eu venho aqui com o objeto indireto. O objeto indireto é o complemento com. Olha lá. Com o quê? Preposição. Então tem aqui, necessito de ajuda. Aí se eu pergunto de que, de quem, a que, a quem, com que, com quem. Enfim, se na minha pergunta eu boto uma preposição, prep, então, o meu complemento vai ter o quê? Preposição. Então, eu tenho um VTI, verbo transitivo indireto, que pede complemento com preposição. Então, aqui eu vou ter um objeto indireto. É isso? Olha lá, pergunta com preposição, resposta com preposição, verbo transitivo indireto. Existem verbos que pedem dois complementos, um transitivo direto e um indireto.
Aí você vai fazer assim, oferecemos o que a quem? Observem que o a aqui é preposição na pergunta. Oferecemos o que? Flores, objeto direto. A quem? A Joana, objeto indireto. Então, o verbo oferecer é VTDI, ou seja, verbo transitivo direto e indireto, porque quem oferece, oferece o que a quem. Então, este verbo, como outros, pedem 2 complementos. Dei-lhe amor. Olha lá, quem dá, dá. O que? O O é separado do que, tá, gente? A quem? Aí eu inverti aqui. Eu dei o quê? Objeto direto. A quem? Ao lhe. Lhe quem? Ele. Então, dei-lhe amor. O lhe é o meu objeto indireto. Porque foi ao lhe que eu dei a quem. Olha a pergunta aqui. A quem é o lhe? E o amor é o quê? Então, aqui eu tenho um AD. E aqui eu tenho um OI. Objeto indireto. Então, o dei, o verbo dar é VTDI. Verbo transitivo direto. E indireto, nós vamos ver isso aí em regência, né? De verbos aí. Nós vamos entrar em detalhes do significado dos verbos. Por enquanto, estamos na transitividade. E o verbo intransitivo, ele não pede complemento objeto. Mas muitas das vezes ele vai ter a necessidade do adjunto adverbial. Olha lá, Pedro nasceu, poderia parar aqui. Isso aqui é um VI, não pede complemento esse verbo. Verbo intransitivo. Mas eu continuei, naquela rua, às 9 horas da manhã. Eu poderia botar mais coisas. Mas aí, isso não é um objeto, é adjunto adverbial de lugar. Porque o adjunto adverbial, ele indica o quê? Circunstância. Então, olha para cá. Pedro está no hospital. O hospital é o lugar onde Pedro está. Então, é um adjunto adverbial de lugar. Aí você fala, bom, então não tem objeto depois do verbo estar. Exatamente. Então, esse verbo aqui, ele pode ser chamado de intransitivo. E alguns gramáticos o chamam de transitivo circunstancial. Vamos voltar aqui. Olha lá. O adjunto adverbial indica o quê? Circunstância de tempo, de causa, de modo, né? Então, no caso aqui, o verbo é intransitivo porque não vem nenhum objeto depois dele. Vem, sim, um adjunto adverbial de lugar. Então, ele é intransitivo. Mas também pode ser chamado de transitivo circunstancial, porque mal ou bem não dá para se entender se eu tirar no hospital daqui. Então, ele pede não um objeto, mas um adjunto adverbial. E o adjunto adverbial indica o quê? Circunstância. Foi? E os verbos não significativos, gente, são os verbos de ligação. Eles vão indicar estado, qualidade ou mudança de estado. Repetindo, eles indicam estado, qualidade ou mudança de estado ou color. E aí a gente vai encerrando. Felipe está feliz. Olha aí, ele não está no hospital, ele está feliz. Isso é um estado de Felipe. O verbo está ligado a feliz, dá ideia de estado, então é verbo de ligação. Felipe está no hospital, olha aí, já dei esse exemplo. Então, está no hospital, isso aqui é um, repete para mim, adjunto adverbial de lugar. Então, esse verbo ou será intransitivo, vou abreviar, ou transitivo, que é mesmo, gente? Circunstancial. E para finalizar, desculpa, Felipe é inteligente. Inteligente é uma qualidade de Felipe. Então, é verbo de ligação. Felipe tornou-se um homem de negócio. Tornou-se um homem de negócio aqui é mudança de estado e também
vai ser chamado de verbo de ligação. É isso, eu quero que vocês estudem. Isso também é matéria da apostila, também é matéria da prova, e eu vou passar uma bateria de exercícios para vocês, de concurso, junto com esse vídeo, ok? Porque eu acho que vocês já fizeram esse exercício junto com o tipo de predicado. Vocês fizeram direto, e na realidade tinha que ser subdividido. Mas sem problemas, vocês estão vendo a matéria hoje, vocês vão fazer uma bateria de exercícios para fixar, tá bom? Saudades. Se vocês gostaram dessa aulinha rápida, resumida aí para vocês, então coloca lá um ok, né? Bota a mãozinha lá que vocês gostaram. Vamos prestigiar o colégio e a Prof. Monique. Um beijo, queridos. Saudades.